Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Pioneer. Hoje vamos falar sobre o Mono Black Agro. O deck se chama Mono Black Agro porque ele é Mono Black e é agro. Durr. Bem, é um dos decks mais consistentes do formato, né? Ele tá aí no Pioneer desde a concepção do primeiro Pro Tour, até antes até, né? O primeiro Pro Tour do formato pelo menos. E o que causa a consistência do baralho é ter uma curva baixa, ser monocolorido, né? É diferente de outros decks do formato que dependem de duas, três, às vezes até cinco cores de mana. Esse deck só precisa de incolor ou preto. Isso é bem fácil de fazer numa base de mana de uma cor só. Né? Você não depende de terrenos que ficam entrando virados no meio do jogo. Então, enquanto o oponente está fazendo uma spell por turno ou uma a cada turno e meio, você consegue fazer duas, três spells. A curva do deck é composta por 12 drops 1 em forma de criatura, né? Dread Wanderer, que é uma criatura 1 mana 2/1, ele entra em jogo virado. Só que por 3 manas você pode voltar ele do seu cemitério para a mesa. Né? Ele volta para a mesa, você não está conjurando ele. Então se o oponente tiver um counter, ele não consegue dar no Dread Wanderer. Só que você só pode ativar essa habilidade como feitiço e se você tiver, como chamam de Half Bench, que é quando você tem apenas uma ou nenhuma carta na sua mão. Então, não é uma coisa tão rápida de fazer, né? Não é, por exemplo, eu fiz Dread Wanderer turno 1, turno 3 você volta. Geralmente não, mas voltar é um efeito bom. Bloodsoaked Champion, ele é uma mana, 2/1 também, né? Isso é bem importante pro deck ter mais poder do que resistência, já que algumas criaturas nem podem blocar mesmo. Ele não pode blocar também. Quando você ataca com uma criatura, você pode voltar ele do seu cemitério para a mesa também, como de maneira, entre aspas, incounterável. Então aqui é interessante porque ele diz que se você atacou com uma criatura esse turno, pode ser no meio do combate, pós-combate na sua end step, da maneira que você achar melhor. E tem algumas interações com sacrifício, né? Vamos falar mais pra frente aqui no vídeo. E só dessas 8 criaturas nós temos 2 de poder por uma mana. O cavaleirinho, né, o Knight of Ebon Legion, de M20, uma mana 1/2. Nesse quesito ele é pior. Porém, você pode pagar 3 manas, ele ganha mais 3 de Death Touch, então ele fica 4/5 Death Touch, uma criatura bem grande, por apenas 3 manas. E na sua end step, se um oponente perdeu 4 ou mais de vida esse turno, você coloca um marcador mais um nele. Bem, é bem fácil de causar 4 de dano com o oponente e ele não diz que tem que ser por dano de criaturas, né? Não diz que tem que ser por você. Se o oponente perder vida sozinho por efeito dele, né? Algum efeito que faça com que ele perca vida, isso é um pouquinho mais comum no Modern Legacy, né? Que você tem Fatlands, mas no Pioneer também tem efeitos onde o próprio jogador perde vida. Ele ganha um marcador mais um. Então ele naturalmente ficaria 2/3, 3/4, 4/5. É um dano progressivo bem bom. Né? E quando você fluda, você tem 6 manas, ele ganha mais 6. Então é sempre bom versatilidade. A baratinha, Scrap Heap Scrounger, ele é 3/2 por 2 manas, continuando no tema de poder igual ou superior ao custo. Ele também não pode bloquear e você pode pagar 2, exilar uma criatura do seu cemitério, né, que não seja o Scrap Heap, né, exila outra criatura e volta ele do cemitério para a mesa. Ele entra de pé, assim como o Bloodsoaked Champion, mas ele não pode bloquear. Porém, como esse deck manda muita coisa embora, né, você faz champ attack, suas criaturas morrem porque elas têm resistência baixa, você eventualmente vai voltá-las. O Scrounger ele serve para voltar criaturas e também funciona bem contra cóleras, né? Porque a vantagem da cólera é você dá a cólera, você limpa a mesa e o oponente só vai te atacar na volta se ele tiver haste. Com a baratinha, se você tiver 2 manas de pé, você toma a cólera, já volta ela para a mesa. Muito importante isso. E num jogo longo, claro que ele tem limite, né? Você não consegue voltar infinitamente, mas ele volta tranquilamente 4, 5 vezes na mesma partida. Murderous Rider, né, um ótimo 2/1, até mais até. Ele é uma criatura 3 manas 2/3 lifelink. Quando morre,
ele é colocado no fundo do Grimório do seu dono. Então, muito bom. Por si só não seria o suficiente para jogar com ele no deck, né? Tem criaturas mais baratas com lifelink. Porém, ele é uma aventura, ele tem aventura. Você pode pagar 3 manas quando ele está na sua mão, jogar ele como uma mágica instantânea de nome Swift End, ele destrói a criatura ou Planeswalker e você perde 2 de vida. Ele é um Hero's Downfall que você pode fazer como criatura. E a parte legal é que quando a aventura resolve, ela é exilada na zona de aventura e você depois, pagando as manas, pode jogar como criatura. Então, se você quiser matar uma criatura Planeswalker, você pode, como Murderous Rider, mas você também pode castar ele como criatura, mesmo sem jogar a spell. Então, faltou criatura, faz o bicho, faltou dano, mata a criatura do oponente, e como ele tem lifelink, ele recupera esses 2 de vida que ele mesmo perde. Né? Claro que cada turno ele vai recuperando mais. Temos aqui o Brucutu, Spawn of Mayhem. Ele é 4 manas 4/4, né? Nesse ponto ele não está muito legal pro tema do deck, de poder maior que o custo, porém ele tem espetáculo. Se um oponente perdeu vida no seu turno, você pode jogar ele pelo custo de espetáculo. E então, aí nesse ponto o oponente perdendo vida, ele custa 3 e não 4. E aí ele já seria um 4/4 por 3 manas. Ele tem voar e atropelar, então 4 de poder, voar e atropelar por 3 manas é ótimo. E no início da sua manutenção, ele dá 1 de dano em cada jogador, em você e no seu oponente. Depois disso, se você, né, não o oponente, você tiver 10 ou menos de vida, você coloca um marcador nele, mais um. Então é uma criatura que ela vai bater 5 todo turno, né? Ela vai causar 1 na manutenção e 4 no combate. Ele tem atropelar, então se o oponente ficar fazendo champ blockers voadores que não são tão simples de fazer no formato, ele ainda tem atropelar. E ele vai crescendo, né? Tem algumas maneiras de perder vida com o deck. Vimos ali o Murderous Rider, por exemplo. Ele vai ficar a 10 de vida, não é tão difícil assim se você quiser. O bicho fica grande e o mais importante é que você não precisa bater com ele para ele causar dano. E o Rankle, o mestre das sacanagens. Master of the Pranks. Ele é 4 manas 3/3, ok, né? Ele tem Void Haste, então apesar dele não ter um poder igual ou maior que o custo, ele tem haste. E quando ele causa dano de combate a um jogador, você pode escolher qualquer número desses 3 efeitos. Né? Você pode escolher 1, 2 ou 3. Cada jogador descarta uma carta cada jogador compra uma carta e perde 1 de vida, ou cada jogador sacrifica uma criatura. Então, ele é uma maneira de controlar a mesa, ele lida com criaturas, né, que não podem, hexproof, por exemplo, né, não podem ser alvo. Ele limpa a mão dos jogadores, você não se importa com a sua mão porque você é agressor e temos aí 12 criaturas que voltam do cemitério. Né? O efeito de perder vida é importante porque ele acaba batendo 4 com esse efeito. E claro, né, muitas vezes você não vai fazer cada jogador comprar uma carta e perder 1 de vida quando ele entra, porque você não vai ter mais mana para fazer spells e você não quer dar mais recursos para o oponente. Mas, como eu disse, é uma fonte de dano. Às vezes, dar o dano no oponente é mais relevante do que ele comprar uma carta. Muito bom, só tem que lembrar que os Rankles são lendários, então não dá para você fazer Rankle no 4, Rankle no 5, bater 6 e ficar drenando o oponente. Essa jogada é importante. Porém, como ele é lendário, se você fizer a segunda cópia, uma delas vai embora, né? Você é obrigado a colocar no cemitério, e isso pode facilitar efeitos, como eu disse, do Scrap Heap, que exilam criaturas do seu cemitério. Aqui, a base de spells, nós temos, né? Vai preto, vai Tot Seize, são 4 Seizes, você olha a mão do jogador alvo, escolhe uma carta não terreno, então qualquer coisa que não seja terreno, aquele jogador descarta aquela carta e você perde 2 de vida. Então ele é um descarte que pega qualquer coisa, não tem restrições, fora o terreno, mas ele perde vida, então aqui pro spawn ele é um pouquinho relevante, claro que você preferia não perder vida, mas se tem uma maneira de abusar os seus drawbacks é essa. E o Tot Seize, ele, diferente de alguns outros efeitos, ele descarta da mão do jogador alvo. Então você pode dar em você mesmo. Você fala, nossa, mas por que eu vou fazer isso? Por isso, temos Scrap Heap Scourger, temos
o Dread Wanderer, então se você precisar colocar cartas no seu cemitério, o Thoughtseize também serve para isso. 4 Fatal Push, uma mana destrói criatura de custo 2 ou menos, ou se uma permanente saiu sob seu controle esse turno, você consegue destruir uma criatura de custo 4 ou menos. Diferente do Modern, né? No Modern o Fatal Push é muito fácil de trigar o Revolt. Aqui é um pouquinho mais complexo, como eu disse. Você tem criaturas lendárias, você tem como fazer um champ ataque, mas de qualquer forma é um removal de custo 1 que mata 90% das criaturas do formato. E Heartless Act, 2 manas, destrói criaturas sem marcadores, então destrói muita coisa, praticamente tudo, né? Assim, de cabeça, as coisas que não morrem são tudo do Hardness Chaos e basicamente balistas, né? Ou decks que contenham Eliod. Fora isso, o Heartless Act mata tudo. E o outro modo dele, você tira 3 marcadores da criatura alvo. Isso é menos relevante, mas você pode matar algumas criaturas, né? Você consegue tentar matar uma balista com isso, você consegue... algumas cartas, por exemplo, de Coria mesmo, usam efeitos, né? O marcador de Death Touch, marcador de Lifelink, você consegue tirar isso. Ok, por 2 manas é uma Doomblade muito melhorada. E o que faz esse deck funcionar tão fluidamente são os 24 terrenos, que é muito mais do que um agro geralmente usa. Porém, são 15 pântanos básicos, que não servem para nada além de gerar mana, e as Utility Lands. Então, você consegue passar por cima, né, desse cálculo básico. Nossa, apesar do deck ter só 6 cartas de custo 4 ou mais, que na verdade o spawn até custa como 3, você ainda usa o castelo como utility. Então, desses 24 terrenos, 8 são utilidade. O Urborg eu não considero muito porque ele só é um mana fixer, né? Mas você consegue bater com 4 deles e com 4 comprar cartas. É sensacional, isso é um dos motivos que o deck funciona tão bem, porque ele tem uma arena firexiana na forma de terreno. E vamos ver o que esse deck usa no side. Bem, apesar de ser um deck bem agressivo, ele não joga com nenhum drop 1 no side, porque em algumas partidas você muda um pouco a estratégia do baralho, né? Você fica um pouquinho mais lento. Geralmente os decks ficam mais lentos no side, são poucos os que ficam mais rápidos. Então no side nós temos os Thoughtseizes números 5 e 6, Agonizing Remorse. Você olha a mão do oponente alvo e você pode exilar uma carta da mão dele ou do cemitério. E você perde 1 de vida, né? Em vez de perder 2, você perde 1. Custa 2 manas. É muito bom porque se a mão do oponente tiver média, você pode remover uma carta do cemitério. Pô, Aurelia, mas por que você vai tirar uma carta do cemitério em vez da mão? É simples, porque você exila, então você pode lidar com Uro, por exemplo. Você pode tirar alguns outros efeitos, né? No Mirror que tem as criaturas que voltam do cemitério. Você consegue remover. Alguns decks, mesmo que eles não voltem diretamente do cemitério, eles conseguem voltar para a mão, né? Conseguem usar o cemitério como Delve. Então o Agonizing Remorse tem esse efeito a mais. Claro que você preferiria ter talvez uma Inquisition of Kozilek, mas não é válida no formato. O terceiro, Heartless Act, contra decks agros, mesmas aplicações no main deck. 3 Legion's Ending, que custa 2 manas, exila a criatura alvo que o oponente controla de custo 2 ou menos, e todas as criaturas que ele controla com aquele mesmo nome, e ele revela a mão, e você exila todas aquelas criaturas com aquele nome da mão e do cemitério dele. Então, contra tokens é muito bom, você é um removal a mais, ele exila, então contra decks que possam ter algum efeito de regeneração ou indestrutível, muito bom. Ele pegava as tokens do Field of the Dead, né, que é uma carta que é banida hoje no formato, muito bom. Versatilidade é o nome do jogo. Noxus Grasp, 2 manas instant, destrói criatura ou Planeswalker verde ou branco, você ganha 1 de vida. Ótimo contra os decks verdes do formato, ótimo contra os decks brancos do formato, mata Planeswalkers do WX, né? Mata Teferinho, mata Teferão, mata os Path. Sempre bom ter essa opção
que pode ser subida contra control se você quiser, e passa o carro nos decks agressivos do formato. Necromantia, que é uma carta nova de M21, substitui o Lost Legacy. Você escolhe uma carta, o nome de uma carta que não seja um terreno básico, e aí você olha a mão, deck e cemitério do oponente por aquela carta e exila todas. E aí, para cada uma daquela carta que você tirou da mão do oponente, ele cria uma token de zumbi. O Lost Legacy ele dava draw. Como muitas vezes você vai acabar tirando do deck, né? E não assim, o oponente pode criar 4 tokens de zumbi. Pode. Mas a chance do oponente ter mais que uma daquela carta que você vai nomear na mão é muito baixa. E como os decks de combo, que é onde você quer essa carta, são muito versáteis hoje em dia, é meio complicado você dar um Lost Legacy e tirar, por exemplo, 2 cartas da mão do oponente e ele comprar 2 cartas, porque ele pode acabar ganhando de você com essas 2 cartas a mais. O Necromantia faz a token você passa por cima, a token você troca com suas criaturas que voltam para a mesa depois, então é uma carta bem superior. E como eu disse, a chance de você fazer mais de uma token para o oponente, né, é bem baixa, principalmente para um combo que não tem muitas criaturas para blocar, então eu sou muito mais dar uma token do que um draw para o adversário. Aethersphere Harvest, uma carta bem comum na época de Kaladesh, né? Os decks de veículos, os decks agressivos usavam. Ele é 3 manas para fazer, 3, 5. É um veículo, então ele é um artefato que não é uma criatura, a menos que você tripule, né? Para tripular você tem que virar criaturas em velocidade instantânea que somem o poder igual ou superior à quantidade de tripulação dela, que no caso é 1. Então, se você virar qualquer criatura do deck, já tripula. Ela tem voar. Quando entra em jogo, você ganha 2 de energia. E você paga 1 de energia, ela ganha lifelink. Apesar desse deck não ter mais maneiras de ganhar energia, né, como era na época do T2, não tem problema. 2 porradas de 3 com lifelink já é o necessário para virar jogos contra Mono Red, por exemplo. E por ser uma criatura que não toma cólera, né, porque ela não vai ser criatura no turno do oponente, e voa, mesmo pagando 3 manas, é muito bom, né? Ela é 3/5, então não toma diversos efeitos de destruição, não toma Fatal Push sem Revolt. O Aethersphere Harvest é bem interessante e ele, como qualquer veículo, consegue dar um upgrade de uma criatura fraca, podendo ser enjoada, num bicho 3/5 voar. Sempre muito bom. E Kalitas, Traidor de Geth. Adoro essa carta, muito boa. Ela é 4 manas, 3/4 lifelink. Se uma criatura não token do oponente fosse morrer, em vez disso, o Kalitas exila e você faz uma token 2/2 de zumbi. Então, por si só, nas partidas de grind, é muito relevante, porque os seus removals vão ser 3/1. Né? Porque você vai gastar o seu removal para matar uma criatura. Isso por si só seria 1/1. O 2/1 seria que você exila a criatura. E exilar sempre é melhor do que matar. E o terceiro, né, o 3/1, é que você faz uma token. Então cada coisa que você matar do oponente, ou ela morrer, né, tanto no meio do combate, ou porque o oponente vai sacrificá-la, você faz uma token. E ele tem a habilidade de pagar 3 manas, sacrificar outro vampiro ou um zumbi, e põe 2 marcadores nele. Então ele sozinho se alimenta, né? É o vampiro que cria a legião de vampiros para se alimentar. E com exceção da baratinha, as nossas criaturas que voltam são zumbis ou... perdão, né? O Bloodsucker Champion ele não é vampiro. Eu achei que ele era vampiro, mas o Ebon Legion é vampiro e... Então você pode usar essas criaturas para alimentar o Kalitas, né? Lembrando que ele só faz token com efeitos do oponente. Então, se você sacrificar um Murderous Rider, por exemplo... ele é um zumbi, mas você não vai fazer a token. É só quando a criatura de um oponente for morrer. Mas é uma criatura que fica grande muito rápido, porque mesmo que você não tenha nenhuma outra criatura na sua mesa, desde que uma criatura do oponente morra, você vai, entre aspas, garantir ter um 5/6 na mesa, porque você pode sacrificar token, e cada vez ficando mais difícil, porque o oponente vai ter que blocar
o Kalitas tem lifelink, então mesmo que o oponente não decida blocar, a corrida vai ficando cada vez mais assimétrica. Bem, a carta sensacional e muito boa em adição a cóleras, né? Esse deck aqui não tem cóleras, mas ele consegue melhorar suas trocas, né? Onde eu disse quando você pode bater com suas criaturas que voltam só para matar a criatura do oponente e depois voltá-la, agora você consegue bater, matar a criatura, exilar, fazer uma token e depois voltar ao seu bicho. Então, Kalitas é must have. Tem listas que jogam até com Kalitas no main deck. Isso depende mais do seu field. Mas, como sempre, é uma opção. Opções são sempre boas. Espero que tenham gostado. Esse é mais um vídeo aí para completar os 7 vídeos em 7 dias. Se inscrevam, deem like se quiserem, compartilhem para seus amigos. Muito obrigado, galera, e até a próxima.